Um cristão pode ser de esquerda? Bom, depende, né? Vai depender do que a gente está chamando de esquerda, né? Muitas vezes a esquerda está associada a ideias como ideias progressistas, né? Movimento woke, casamentos de pessoas do mesmo sexo, movimentos LGBTQIA+, até mesmo dentro do movimento cristão evangélico, se é que a gente pode chamar dessa forma. Eu tenho sim minhas ressalvas quanto a isso. A gente tem teologia queer, teologia liberal, enfim, né? Tem diversos tipos agora, igrejas inclusivas, né? Para mim isso é errado, não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com o Evangelho. Por quê? Porque Deus, ele recebe você como você está, mas ele não te aceita como você está. Senão, o Evangelho, para que Evangelho? Para que Jesus Cristo morreu, né? Se tá todo mundo bem, não precisa de nenhuma mudança, ninguém precisa mudar, ninguém precisa se santificar, ninguém precisa ficar lutando contra o pecado, não tem para que Cristo ter morrido por nós. Tá todo mundo salvo, tá todo mundo resolvido, mas não, o Evangelho não é esse. A mensagem do Evangelho é que Cristo morreu por nós, nós temos fé nele, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós lutamos contra o nosso pecado todos os dias. Enfim, isso aí fica para um outro vídeo, né? Só para querer dizer por que eu discordo. Mas voltando ao assunto, um cristão pode ser de esquerda? Como eu estava dizendo, a esquerda é voltada muito para esses movimentos. Esses movimentos, eles pregam, por exemplo, estão muito associados a aborto, né? Eles não veem problema no aborto, não veem problema nos casamentos de uniões homossexuais ou qualquer ordenamento ou regra que fuja do comum heterossexual, né? O casamento de um homem com uma mulher. Também é um movimento que está muito liberal no sentido de drogas ilícitas, né? Então aqui a gente está falando de alucinógenos, cogumelo, LSD, outros ilícitos também, como aqui no Brasil, por exemplo, maconha. E aí a gente também vai chegar em cocaína, crack, heroína, drogas mais pesadas, né? Não é que vamos liberar tudo, não, mas são ideologias que veem menos problema na liberação das drogas. Por exemplo, na liberação da maconha, problema nenhum na liberação de cannabis ou de drogas, né? Então depende do que a gente está chamando. Então, qual que é a minha opinião? Eu acredito que sim, que um cristão ele pode ser de esquerda desde que seja a esquerda voltada no âmbito econômico. Eu não acho que um cristão ele pode ser de fato de esquerda quando a gente está falando de moral. Porque, por exemplo, esses conceitos que eu trouxe aqui, aborto, as drogas, relacionamentos homossexuais, etc. Acho que a Bíblia ela é enfática, ela é muito clara que esse tipo de coisa é pecado. Eu vou trazer os textos aqui, como eu sempre falo, como eu tenho falado aqui nos meus vídeos. Quem é cristão, que se diz cristão, que não lê a Bíblia, não vou dizer que não é cristão. Talvez não seja cristão, a consciência é de cada um, né? E a fé é de cada um, mas eu desconfio de gente que é cristã que não lê a Bíblia ou que fala coisas sem ter base. Como é que eu vou falar uma coisa sendo que eu não sei se o que eu acredito é de fato aquilo, ou defende aquilo, né? Por exemplo, pessoas que falam claramente que são a favor do aborto, sendo que a Bíblia tem diversos textos que mostram que o cristianismo, que é a doutrina e a fé pautada na Bíblia, é contra o aborto. Então parece uma coisa contradiz a outra, não existe isso, não tem como eu ser cristão e defender o aborto. E eu vou provar isso para vocês aqui, tá? Eu vou provar isso para vocês. Então, eu vou começar com alguns textos aqui que vão trazer esse âmbito da moral. Lembrando, rapidamente, coisa de 1 minuto, esse papo de esquerda e direita, ele vem lá, vocês já devem ter escutado essa história, para quem não escutou, eu vou falar aqui, vem lá da Revolução Francesa, né? Quando de um lado, no final do século XVIII, nós tínhamos os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos ficavam sentados à esquerda, isso lá na França. Os jacobinos ficavam sentados à esquerda, girondinos à direita. Os girondinos, eles queriam manter a monarquia, né? Eu estou resumindo, não é exatamente isso, mas eu vou resumir para ficar mais fácil. Os girondinos queriam manter a estrutura política da época, que era uma monarquia e tal, ou eram mais voltados para o regime monárquico, e Nossa, o luz está piscando aqui. E os jacobinos, eles estavam mais voltados para o âmbito revolucionário, né? Então buscando assim
acabar completamente com a ideologia e o movimento político que tinha na época para vir um novo movimento, um movimento revolucionário, daí que vem revolução, para acabar com isso e começar algo totalmente do zero, algo totalmente novo, né? Então, a esquerda geralmente ela está voltada com isso. A esquerda ela está voltada mais com a palavra revolução, a direita mais com a palavra reforma, ou seja, ela entende que a tradição e instituições importantes elas devem ser mantidas ou conservadas, e deve haver pequenas reformas de acordo com as demandas da sociedade. A esquerda, mais voltada para a revolução, ela entende que tem que haver mudanças mais radicais para um avanço na sociedade, tá bom? Então a esquerda geralmente ela é mais disruptiva nesse sentido. Legal? Legal. Dito isso, vamos lá. Por que eu acho que tratando especificamente de moral, a gente não tem como defender isso, tá? Não tem como cristão ser de esquerda. Vou começar com o Salmo 139, versículos 13 a 16, que diz o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então esse aqui é um dos textos que a gente pode trazer onde claramente já no ventre a vida é formada, e isso já é o dom da vida já é algo importante, algo defendido na Bíblia. É um texto já contra o aborto. Eu vou trazer um texto também no Novo Testamento, Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, desde o ventre da mãe novamente. Então não é papo de, só depois que nasce que é vida, não. Desde a concepção, a Bíblia já traz isso. Lembrando que naquela época não tinha aqueles conceitos, né, bem estruturados do que é uma célula, de como que ocorre a fecundação, mas não, para eles, assim que ocorre a gravidez, assim que ocorre a concepção, a Bíblia já traz que é vida, e a própria Bíblia já defende isso. Um outro conceito que a gente pode tratar, propriedade privada. Muitas vezes quem defende a propriedade privada está voltado para a direita, né? Então são conceitos que são elaborados dentro de cada espectro, o espectro da direita e o espectro da esquerda. A propriedade privada geralmente é defendida pela direita. E aí a gente tem textos como Êxodo 20, 15 e 17, que diz assim: Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Que já nos traz uma noção lá atrás, Antigo Testamento, Velha Aliança, né, de que cada um tem a sua propriedade. Ou seja, aqui, ó, novamente, não cobiçarás a casa do teu próximo. De quem que é a casa? Do próximo, não é minha, não é de ninguém. Então a minha casa é minha casa, a casa do meu próximo é do próximo, é dele, eu não tenho que interferir com isso. A gente também vai ter Atos, no Novo Testamento, Atos 5, do versículo 3 ao versículo 5, aquele episódio clássico de Ananias e Safira, que Pedro está dizendo o seguinte: Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? Ou seja, Pedro já está trazendo aqui que a propriedade era de quem? De Ananias, já era dele. Não tem essa de Estado, coletivo, trazendo essa propriedade para si só, o governo tomando, o Estado tomando a propriedade das pessoas, já traz essa noção. E um tópico muito importante também, que é bom e interessante a gente debater, da gente trazer, são as drogas e coisas ilícitas que alteram a noção, digamos assim, a forma como o cristão está enxergando a realidade naquele momento, né? Então drogas psicotrópicas, drogas, enfim, que alteram a percepção da realidade. Qualquer tipo de droga, né, ilícita que a gente pensar, álcool, até mesmo o cigarro, né, tem algumas coisas que até que são debatíveis, que são mais debatíveis, mas o fato é, a Bíblia é muito clara na condenação dessas coisas. Então eu vou trazer alguns pontos, uns textos. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual vocês receberam de Deus? Ou seja, aqui a gente já tem uma noção de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ou seja, a gente tem que cuidar, né? E aí pode abrir, inclusive aqui, esse texto pode abrir uma gama de debates no sentido de não é só para drogas, mas também a gente colocar coisa que não presta para dentro do nosso corpo, né? Aí vai longe, hein? Aí vai ultraprocessado, vai o que vocês quiserem imaginar, mas com certeza entra drogas aqui também, né? Porque drogas são substâncias que comprovadamente fazem mal, seja para o nosso cérebro, seja para intestino, coração, qualquer órgão aí que a gente possa imaginar. A gente vai ter Efésios 5,18 que diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ele está trazendo aqui que o álcool
né? A embriaguez, ela traz, no qual há dissolução, ela traz assim ela tira a nossa percepção da realidade, né? Então, Vinícius, eu não acho que você tomar álcool é pecado, porém você se embriagar, como a Bíblia traz várias vezes, é pecado, até porque é um vício, e vícios são pecados, qualquer tipo de vício. Não tem um vício que fala, não, esse vício aqui tudo bem, esse vício aqui não é pecado. Não, qualquer vício, inclusive do álcool, da embriaguez, etc. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui, eu trouxe mais alguns. 1 Pedro 5,8 vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, a gente tem um texto aqui onde Pedro diz claramente que esse tipo de substância ele pode ser uma abertura para Satanás ou para o mal entrar e dominar a gente também. Então a gente tem que ser vigilante a qualquer momento. E aí, como último ponto, eu queria trazer também esse âmbito, dentro do âmbito da moral, um texto que vai falar especificamente dessa controvérsia de relacionamentos sexuais, casamentos heterossexuais, casamentos homossexuais, casamentos de diversos gêneros, que hoje não dá nem para... de diversos gêneros, ou opções sexuais, que nem dá pra gente trazer hoje em dia, porque são muitos, né? Mas a Bíblia é categórica em trazer que isso é algo que, por exemplo, casamentos homossexuais, eles são pecados de acordo com a visão bíblica, né? Então, eu vou trazer aqui Romanos 1, 26 a 27. Cadê o texto? Que legal, eu joguei aqui aqui, Romanos 1, 26 a 27, que ele vai dizer o seguinte: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queixam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Ou seja, como é algo errado, eles merecem castigo. Essas relações homem com homem, mulher com mulher, é algo errado, eles recebem castigo que merecem por causa desses erros. Paulo está chamando isso aqui de erro, né? E isso aqui é um texto, a gente tem diversos outros textos, tá? Então, assim, para resumir, eu trouxe conceitos: propriedade privada, aborto, drogas, corpo, sexualidade, né? Conceitos que têm as suas respectivas visões dentro do âmbito ideológico da direita como dentro do âmbito ideológico da esquerda, para mostrar por que eu, Vinícius, não acho que um cristão ele pode ser de esquerda, especialmente no que tange a moral, tá? Se a gente falar de algum cristão que defende, que pensa que, sei lá, que um estado grande ele pode ser melhor para a economia, ele pode ser melhor para a vida das pessoas, assistência social pode ser melhor para a vida das pessoas, algo nesse sentido, eu não vejo problema nenhum. Não acho que isso vai contra a Bíblia. Acho que, inclusive, a Bíblia pode até dar base algumas vezes para esse tipo de coisa. Agora, se a gente já for pro comunismo, pro máximo comunista, assim, que inclusive pessoas que acabam endeusando o Estado, não, aí também vai estar errado, né? Agora, eu acho que no âmbito da moral a Bíblia é muito mais categórica, né? Então, não desconfio, a consciência é de cada um, mas eu não acredito que um cristão que defende o aborto é cristão, ou que ele tem a noção do que ele está defendendo. Porque o que acontece hoje, muitas vezes, é que muitos cristãos não sabem o que estão defendendo, muitos cristãos não leem a Bíblia, então não sabem o que a Bíblia prega, o que a Bíblia fala. Então, você que é cristão, busque ler a Bíblia, busque ler toda a Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse, para entender o que a Bíblia fala, qual que é a palavra de Deus, o que a sua fé defende. E jamais que se esqueça, antes de Bolsonaro, antes de Lula, antes de Trump, antes de qualquer outra coisa, vizinho fazendo barulho aqui, antes de qualquer figura política, Alexandre o Grande, cara, sei lá, Júlio César, antes de qualquer figura política vem Jesus Cristo. Antes de qualquer MBL, MST, pense em qualquer movimento, qualquer coisa que surgiu aí, tá? Até comunismo, socialismo, anarquismo, seja lá o que for. Direita e esquerda, antes de tudo isso, você é cristão, você segue Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu Salvador. Não é uma ideologia política, não é a propriedade privada por si só. Não. Você tem que entender que o nosso mundo é caído. E qualquer ideologia política é falha. Qualquer doutrina, qualquer ideologia política, doutrina política, ela é falha.
Somente Jesus Cristo salva, e Ele que é o nosso rei, Ele que é o nosso, digamos assim, nosso presidente, nosso governador, é Ele que tem que governar as nossas vidas. Independente de todas essas outras ideologias, você tem que seguir, antes de seguir conservadorismo, você tem que seguir o cristianismo. É isso. Deus abençoe a todos.